o Charles já comentou aqui, né, que o Brasil perde uma oportunidade muito grande de ter aí um fluxo de investimentos, né, de ser a bola da vez no mundo para receber investimentos. E quem falou sobre isso foi o David Vélez, que é lá do Nubank, né, um dos fundadores do Nubank. Ele falou o seguinte lá em Davos: olha, o Brasil, depois de voltar de lá, né, com as impressões dele do evento, o Brasil está fora do radar dos investidores que participaram do Fórum Econômico Mundial. Ninguém fala do Brasil hoje. A gente não está no radar de ninguém. Muito investidor saiu do Brasil e já perdeu a confiança. E uma vez que essa confiança é perdida, é difícil recobrá-la. A gente estava falando aqui de confiança, de números, de ações do governo, e aqui para os investidores não é diferente, né? Você perde a confiança no país, tira isso da sua lista aí de possíveis destinos de investimentos e não coloca de volta. A Folha de São Paulo também traz o mesmo diagnóstico. Brasil fora do radar internacional e Trump amado por empresas. Veja 5 conclusões do Fórum de Davos. Evento que reúne políticos e empresários globais costuma servir de amostra do ano que virá. Ou seja, tanto um empresário que atua no Brasil, como também o jornal fazendo a sua cobertura, os dois fizeram esse diagnóstico que o Brasil é carta fora do baralho de toda essa cúpula que estava reunida lá na Suíça. O Charles, é bem aquilo que você estava falando, né? O Brasil poderia estar bem posicionado aí se tivesse, por exemplo, alinhado com esse novo governo dos Estados Unidos, né? Se colocando aí como uma opção aberta a novos investimentos, que é o que está fazendo a Argentina, por exemplo, né? A gente publicou, inclusive, o discurso do Javier Milei aqui no canal da BP. Foi um sucesso, milhares e milhares de views. O Milei, sim, está tentando aproveitar essa oportunidade, né? Porque o Brasil, ele não está perdendo uma oportunidade porque estruturalmente ele tem problemas, como uma África do Sul, como uma China agora, como uma Rússia, que mesmo que acabe a guerra, você não vai entrar na Rússia agora para abrir uma fábrica de refrigerante ou para criar uma indústria de carros elétricos. Você não vai construir um negócio desse se o Putin que fez a guerra continua lá, não faz sentido. Então, estruturalmente, o país passa por um problema, tem generais, tem exército no meio e tal. O Brasil não. No Brasil a gente tem um problema hoje que não é nem o viés da população, né? A população não tem um viés de apoiar a China, a Rússia, nada disso. O brasileiro quer o seguinte: eu não quero violência, eu quero trabalhar, eu quero que o alimento esteja ali num preço razoável que eu possa comprar e pronto. Então, estruturalmente nós não temos problema. Se esse governo tivesse um viés normal, sem ir contra o Ocidente, a gente pode colocar assim, Estados Unidos, alguns países da Europa, a própria Argentina, nesse momento o Brasil estaria com dólar muito menor. Dólar muito menor poderia possibilitar uma inflação menor e juros menores. Então, aquele vídeo do Lula ali, ele omite muitas coisas. Quando ele fala, não, mas aqui o problema é o dólar, o problema é o empresário. Não, o problema é que o governo tomou medidas que elevaram os preços. Então, o mundo hoje olha muito para os Estados Unidos e olha muito para a Argentina, porque parece um consenso do empresariado e também de algumas organizações de que todo mundo chegou no teto de impostos. Já não dá mais para pagar. Então, o Trump e o Milei estão tentando começar um processo de reversão dos últimos 50 anos. Que é onde os governos foram crescendo sem um serviço de qualidade. Porque se a gente estivesse aqui discutindo, não, mas os impostos estão caros, mas você tem todo o serviço, seria uma coisa. Agora, no Brasil, o que a população enxergou nos últimos 2 anos? É a taxa da blusinha, aí para o mais rico é a taxa da offshore, é a taxa disso, daquilo, mas o que mudou efetivamente na nossa vida? A saúde melhorou? A educação está melhorando? Existe algum programa, tem algum programa escrito de que as coisas vão mudar? Não tem nada. Então, o mundo olha para o Trump e para o Milei como um teste de algo que precisa mudar. Não dá mais para os estados crescerem tanto. E aí a política econômica do Lula, que trouxe figuras muito antigas como o Mercadante, que até lembra um pouquinho para a gente o estabelamento, essa política dele não tem como dar certo. É uma política totalmente ultrapassada, né? A gente brincou falando de controle de preço. Por enquanto, esse governo não falou disso, mas a sensação é que o Lula, a qualquer momento, ele queria falar naquele vídeo, né? Vamos controlar, mas não... Alguém disse para ele, olha,
não fala em controle, pelo amor de Deus. O próprio ministro falou em intervenção, né? Na semana Aí logo passada. voltou atrás, né? Não, a palavra Não é intervenção... Por quê? Porque o governo sabe que as pessoas estão assim, no limite, está no teto. A panela de pressão, toda hora o governo está tendo que ali tirar um pouquinho de pressão. Mas uma hora isso vai dar problema. Então, o mundo olha para o Milei e para o Trump com uma esperança de reversão desse processo dos estados crescendo demais. Olha, nós estamos vivendo atualmente um momento muito parecido, muito semelhante ao que viveu a presidente Dilma em 2016, certo? Só que o nosso problema é o seguinte, não tem como, na minha modesta visão, ter um processo de impeachment agora. Concordo. Então o governo acabou, o governo não tem mais nenhuma credibilidade, como a gente acabou de apresentar, as informações estão sendo alteradas, os dados não batem, a credibilidade terminou, não há mais pessoas dispostas a trabalhar bons quadros para resolver o problema, não há ideias colocadas certas no lugar certo, mas politicamente não existe força na sociedade hoje, nos partidos políticos, no Congresso Nacional, para dar um basta nessa situação. E as pessoas têm medo, Então as pessoas têm medo de ir para a rua, não vejo um ambiente para as pessoas irem para a rua, elas não querem, estão esgotadas, não veem liderança suficiente, nem tem energia para fazer. Então é contagem regressiva mesmo. É o termo que o Ricardo usou e é mesmo. É contagem regressiva. Só que a contagem regressiva não é de 2 meses. É de 600 dias. É uma coisa muito aflitiva. O Brasil nunca viveu uma situação como essa, diante de uma circunstância internacional que até podia ser favorável, como colocou bem o Charles aqui. Nós vamos ter que amargar 600 dias. Não tem politicamente estrutura para bancar um impeachment. Tem aí, agora estão pedindo assinatura. Mesmo que tenha assinatura, não vai vingar, não tem força. Então, infelizmente, nós temos que engolir esse sapo e aguentar 600 dias de contagem regressiva. Pois é, você falou de impeachment, tá rolando uma conversa por conta daquela questão do programa Pé de Meia, né? A CNN traz a seguinte notícia, ou melhor, antes da CNN nós temos o UOL, dando a notícia que o TCU bloqueou por unanimidade 6 bilhões de reais do Pé de Meia após reportagens do próprio UOL que mostrou ali as irregularidades. O que aconteceu, né? O Pé de Meia é um programa que beneficia estudantes de baixa renda da rede pública de ensino. E aí, a cada ano, o governo paga R$2.000 por aluno, R$200 pela matrícula e outras 9 parcelas do mesmo valor, de acordo com a frequência nas aulas. A final de cada ano concluído, o estudante tem direito a mais R$1.000. Então, é um incentivo para evitar a evasão escolar, para o aluno continuar indo à escola e não abandonar no meio do caminho. Acontece que o Tribunal de Contas confirmou esse bloqueio de 6 bilhões de reais após uma reportagem do UOL revelar ilegalidades na execução desse que é o maior programa do governo Lula, né? A grande novidade que o Lula trouxe, na verdade, foi esse Pé de Meia. E aí o relator do processo, que é o ministro Augusto Nardes, ele mandou suspender esse repasse dos 6 bilhões, porque o fundo que foi formado para fazer esse programa foi passado para um fundo privado, que não poderia ser um fundo privado, tinha que ser um fundo público, porque perde totalmente a transparência em relação a esse manejo, né, desses recursos. A oposição, aí sim, agora sim, a manchete do Jornal Nacional, a oposição ficou em cima disso e o governo recorreu da decisão do TCU, que mandou bloquear esses recursos. Então agora tem uma decisão para ser tomada se vai conseguir suspender esse bloqueio feito pelo TCU. A oposição, segundo a CNN, já está se organizando para pedir o impeachment de Lula por conta dessas irregularidades. Então está ali colhendo assinaturas. O Lobauer já deixou claro aqui que ele não acredita que há um clima político para isso acontecer. Né? Uma espécie de pedalada, vamos dizer assim. O Pé de Meia, desculpe te interromper, mas o Pé de Meia em si não é o problema. O projeto até que tem lá o seu mérito. O problema é a maneira como o recurso foi colocado e alocado para despesa, que é uma manobra que é irregular. A AGU já se manifestou dizendo que não é bem assim. O que sublinha o meu argumento dizendo assim, existe na estrutura do Estado hoje
com essa aliança blindagem tácita entre o judiciário e o executivo e tudo que a gente já falou, existe aí uma maneira de você conter esse processo. Eu gostaria de estar enganado, tá? Gostaria. Mas não consigo ver o caso do pé de meia se transformar num processo de impeachment, acho praticamente impossível.